No pequeno cemitério da cidade, a chuva fina teimava em borrar os nomes nas lápides. Entre os guarda-chuvas pretos, um destoava, um chapéu de palha surrado, inclinado sobre uma cova fresca. Era o de Elias, o fazendeiro, ali para se despedir de Dona Gertrudes, a velha fofoqueira que tanto o fizera sofrer. Ninguém entendia o que ele fazia ali, curvado em respeito, ele, que sempre fora alvo de suas risadas e comentários maldosos. Elias, com suas mãos calejadas e rosto marcado pelo sol, sempre foi um homem de poucas palavras. Sua vida era a roça, o plantio, a colheita. A pobreza nunca o abateu, mas as palavras de Dona Gertrudes eram como pedras no seu caminho. Ela zombava de suas roupas simples, de sua casa humilde, de sua velha caminhonete herdada do pai. Elias, no entanto, seguia em frente, trabalhando duro, sem nunca revidar as ofensas. Sua bondade era sua armadura, e a fé, seu escudo. A cidadezinha, encravada entre montanhas verdejantes, tinha ares de tranquilidade, mas também escondia seus venenos. As fofocas corriam soltas pelas ruas de paralelepípedos, alimentadas pela língua afiada de Dona Gertrudes. Sua casa, no alto da colina, parecia um posto de observação, de onde ela espiava a vida alheia, pronta para destilar seu veneno. Elias era um prato cheio para ela, um homem bom, pobre e solitário. Um dia, a velha extrapolou todos os limites. Elias, depois de uma colheita difícil, não conseguiu pagar uma conta alta no armazém. Dona Gertrudes, ao saber da situação, espalhou a notícia pela cidade, gargalhando e dizendo que ele era um fracassado, que nunca sairia da miséria. Elias ouviu os comentários, sentiu o peso da humilhação, mas não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e seguiu seu caminho, com a fé ainda mais fortalecida. A reação da comunidade foi dividida. Alguns, influenciados pela velha, engrossaram o coro das críticas. Outros, em silêncio, sentiam pena de Elias, sabendo de sua luta diária. Padre Bento, da pequena igreja local, chegou a repreender Dona Gertrudes, mas ela apenas riu, dizendo que estava apenas falando a verdade. A tensão na cidade era palpável. Um clima de julgamento constante pairava sobre Elias. Os vizinhos comentavam entre si, alguns defendendo Elias, outros engrossando o coro de Dona Gertrudes. Ele é um bom homem trabalhador, dizia Dona Maria à parteira, mas precisa aprender a se cuidar. Retrucava seu José, o barbeiro, sempre do lado da velha. A verdade é que muitos tinham medo de enfrentar Dona Gertrudes, com receio de se tornarem o próximo alvo de suas fofocas. A situação se agravou quando a saúde de Dona Gertrudes começou a declinar. A velha, antes tão ativa e falante, passou a se isolar em casa, consumida pela doença. Elias, ao saber da situação, fez algo que ninguém esperava. Começou a levar comida e lenha para a casa dela, sem que ninguém soubesse. Ele cuidava da velha em segredo, aliviando seu sofrimento, sem esperar nada em troca. No dia do enterro, enquanto todos se perguntavam o que Elias fazia ali, um segredo sombrio da velha veio à tona. Algo que mudaria a forma como todos viam Dona Gertrudes e o verdadeiro motivo por trás da silenciosa bondade do fazendeiro pobre. E, no entanto, lá estava ele, Emanuel, ajudando a carregar o caixão daquela que tanto o desprezara. Bloco 1. Enquanto carregava o caixão, Emanuel podia sentir o peso não apenas da madeira e do corpo, mas também o peso das memórias. Lembrava-se das vezes em que Dona Gertrudes o via passar e virava o rosto cochichando com suas amigas. Recordava os olhares de desdém, os comentários maldosos sobre sua roupa simples e seu trabalho na roça. Mas, apesar de tudo, ele estava ali, prestando a última homenagem. A igreja estava cheia. A maioria dos moradores da pequena vila compareceu para se despedir de Dona Gertrudes. Muitos a admiravam pela sua vivacidade e sua língua afiada, mesmo que por vezes essa língua ferisse.
O padre começou a cerimônia falando sobre a importância da comunidade e sobre como cada um contribui para o bem-estar de todos. Emanuel ouvia atentamente, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Após a cerimônia religiosa, o cortejo seguiu para o cemitério local. O sol brilhava forte, aquecendo a todos, mas Emanuel sentia um frio percorrer seu corpo. Enquanto caminhavam, ele pensava em tudo o que Dona Gertrudes havia dito e feito. Não conseguia entender por que ela o tratava daquela forma. Ele sempre fora gentil e prestativo com todos, inclusive com ela. Ao chegarem ao cemitério, o caixão foi colocado sobre a sepultura. O padre proferiu as últimas palavras, abençoando o corpo e a alma de Dona Gertrudes. As pessoas começaram a se aproximar para dar o último adeus. Algumas choravam, outras apenas observavam em silêncio. Emanuel permaneceu afastado, observando a cena de longe. Bloco 2. Ele via a tristeza estampada nos rostos, mas também via a hipocrisia. Muitos ali, ele sabia, compartilhavam da mesma visão que Dona Gertrudes tinha sobre ele, sobre os pobres, sobre os diferentes. Mas naquele momento todos se mostravam consternados, como se a morte lhes tivesse roubado algo precioso. Quando a cerimônia terminou, a maioria das pessoas se dispersou. Alguns foram para casa, outros foram para o bar local, para beber e conversar sobre a vida e a morte. Emanuel permaneceu no cemitério, em frente à sepultura de Dona Gertrudes. Ele sentia uma mistura de sentimentos: tristeza, raiva, confusão e, acima de tudo, pena. Pena de uma mulher que viveu a vida inteira julgando os outros sem nunca ter se preocupado em conhecer a verdadeira essência de cada um. Pena de uma mulher que se deixou consumir pela futilidade e pela superficialidade sem nunca ter percebido a beleza e a riqueza que existem nas coisas simples da vida. Emanuel respirou fundo, fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Pediu a Deus que perdoasse os pecados de Dona Gertrudes e que a acolhesse em seu reino. Pediu também que o ajudasse a superar a mágoa e o ressentimento que sentia em relação a ela. E, por fim, pediu que lhe desse forças para continuar a seguir em frente, fazendo o bem e amando o próximo, independentemente de quem fosse ou do que pensasse. Bloco 3. Naquele momento, Emanuel se sentiu um pouco mais leve, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Ele sabia que não seria fácil esquecer as palavras e os atos de Dona Gertrudes, mas estava determinado a não deixar que isso o consumisse. Ele queria ser uma pessoa melhor, um exemplo de bondade e de generosidade. Emanuel sabia que a vida era feita de escolhas, e ele escolhia perdoar, escolhia amar, escolhia fazer a diferença no mundo. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia construir um futuro melhor para si e para todos ao seu redor. E era isso que ele faria. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída do cemitério. O sol já estava se pondo, pintando o céu com cores vibrantes. Emanuel admirou a beleza daquele momento, sentindo uma profunda gratidão pela vida. Ele sabia que tinha muito a agradecer, apesar de todas as dificuldades e de todos os sofrimentos. Ao sair do cemitério, Emanuel encontrou alguns amigos que o esperavam. Eles o abraçaram e o convidaram para ir ao bar local, para beber e conversar. Emanuel aceitou o convite, sentindo-se acolhido e amado. Ele sabia que podia contar com seus amigos, que eles sempre estariam ali para apoiá-lo e para ajudá-lo a superar os momentos difíceis. Bloco 4. No bar, Emanuel encontrou outros moradores da vila. Todos estavam tristes e consternados com a morte de Dona Gertrudes. Alguns o cumprimentaram com um sorriso, outros apenas acenaram com a cabeça. Emanuel percebeu que, apesar de tudo, ele era respeitado e admirado pela maioria das pessoas. Ele se sentou em uma mesa com seus amigos e pediu uma cerveja. Começaram a conversar sobre a vida, sobre a morte, sobre os desafios e as alegrias do dia a dia. Emanuel ouvia atentamente, compartilhando suas próprias experiências e opiniões.
Ele se sentia à vontade em meio àquela gente simples e honesta. Em determinado momento, um dos amigos de Emanuel perguntou por que ele havia se incomodado em ajudar a carregar o caixão de Dona Gertrudes, depois de tudo o que ela havia feito. Emanuel respirou fundo e respondeu com sinceridade, porque ela era uma pessoa como todos nós, e porque, apesar de tudo, ela merecia respeito e consideração. Sua resposta surpreendeu a todos. Ninguém esperava que ele fosse capaz de tanta compaixão e de tanta generosidade. Emanuel sorriu e completou: além disso, eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Bloco 5. O silêncio se instalou na mesa. Todos olhavam para Emanuel com curiosidade, esperando que ele revelasse o segredo que guardava. Emanuel hesitou por alguns instantes, pensando se deveria ou não contar a verdade. Mas no final, decidiu que era a coisa certa a fazer. Dona Gertrudes não era tão má quanto parecia, começou Emanuel. Na verdade, ela tinha um bom coração. Só que ela tinha medo de mostrar seus sentimentos, medo de se vulnerabilizar. Por isso, ela se escondia atrás de uma máscara de arrogância e de superioridade. Emanuel fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Há alguns anos, Dona Gertrudes me procurou pedindo ajuda. Ela estava passando por dificuldades financeiras e não sabia o que fazer. Ela tinha vergonha de pedir ajuda aos outros, medo de ser julgada e criticada. Então, ela me pediu para guardar segredo e me ofereceu dinheiro para que eu a ajudasse. Emanuel explicou que, a partir daquele dia, ele começou a ajudar Dona Gertrudes em segredo. Ele ia até a casa dela todas as semanas, levando comida, remédios e outros itens essenciais. Ele também a ajudava a pagar as contas e a cuidar da casa. Bloco 6. Eu nunca contei isso para ninguém, disse Emanuel. Dona Gertrudes me pediu para guardar segredo e eu prometi que o faria. Mas agora que ela se foi, acho que é importante que vocês saibam a verdade. Ela não era a pessoa que vocês pensavam que ela era. As pessoas na mesa estavam chocadas com a revelação de Emanuel. Ninguém imaginava que Dona Gertrudes pudesse ter sido tão humilde e tão necessitada. Alguns começaram a chorar, outros apenas balançavam a cabeça em sinal de incredulidade. Um dos amigos de Emanuel perguntou por que ele nunca havia contado a verdade antes. Emanuel respondeu: porque eu não queria expor Dona Gertrudes. Eu sabia que ela tinha orgulho e que não queria que ninguém soubesse de suas dificuldades. Eu só queria ajudá-la, sem esperar nada em troca. Naquele momento, todos perceberam a grandeza de Emanuel. Ele era um homem bom, generoso e compassivo. Ele havia ajudado Dona Gertrudes em segredo, sem esperar reconhecimento ou gratidão. Ele havia demonstrado um amor incondicional pelo próximo, mesmo por aqueles que o maltratavam. Indencil. Bloco 7. No dia seguinte, após o enterro, o advogado de Dona Gertrudes procurou Emanuel. Ele explicou que, em seu testamento, Dona Gertrudes havia deixado uma carta para ele. Curioso, Emanuel abriu o envelope amarelado e começou a ler. As palavras de Dona Gertrudes eram simples, mas carregadas de emoção. Ela agradecia a Emanuel por toda a ajuda que ele lhe havia prestado ao longo dos anos. Ela reconhecia que havia sido injusta e cruel com ele, mas que, no fundo, o admirava e o respeitava. Dona Gertrudes confessava que tinha inveja da bondade e da generosidade de Emanuel. Ela desejava ser como ele, mas não conseguia. Ela se sentia presa em sua própria amargura e em seu próprio orgulho. No final da carta, Dona Gertrudes revelava que havia deixado toda a sua herança para Emanuel. Ela queria que ele usasse o dinheiro para ajudar outras pessoas necessitadas para continuar a fazer o bem no mundo. Bloco 8. Emanuel ficou surpreso e emocionado com a revelação de Dona Gertrudes. Ele nunca esperava receber nada dela, muito menos uma herança. Ele se sentia honrado e grato pela confiança que ela depositava nele. No entanto, Emanuel sabia que não podia aceitar a herança para si. Ele não precisava do dinheiro. Ele já tinha tudo o que precisava: uma família, amigos, um trabalho honesto e um coração cheio de amor.
Então, Emanuel decidiu usar a herança para construir uma creche na vila. Ele queria que as crianças tivessem um lugar seguro e acolhedor para brincar, aprender e se desenvolver. Ele queria que elas tivessem a oportunidade de ter uma vida melhor, independentemente de sua origem social ou de sua condição financeira. Emanuel sabia que Dona Gertrudes estaria orgulhosa de sua decisão. Ele estava certo de que ela o observava do céu, sorrindo e abençoando sua iniciativa. E naquele momento, Emanuel sentiu que havia feito a coisa certa. Ele havia transformado a dor em esperança, o ódio em amor e a morte em vida. E, acima de tudo, ele havia honrado a memória de Dona Gertrudes, mostrando a todos que mesmo as pessoas mais difíceis e amargas podem ter um lado bom e podem deixar um legado positivo no mundo. Absolutamente! Aqui está a conclusão da história, dividida em blocos para facilitar a leitura e garantir a progressão narrativa dentro das regras estabelecidas. Bloco 1. O silêncio na igreja era quase palpável enquanto o padre encerrava a cerimônia. Os poucos moradores presentes, cada um à sua maneira, tentavam processar a informação que acabara de ser revelada. Dona Gertrudes, a fofoqueira do vilarejo, conhecida por sua língua afiada e comentários maldosos sobre a vida alheia, havia falecido. E agora, no dia de seu enterro, descobriam que o alvo de muitas de suas críticas, o fazendeiro pobre, era quem secretamente a ajudava. A revelação do testamento, lido pelo advogado na presença de todos, ainda ecoava no ar. Dona Gertrudes, em seu leito de morte, confessara que se sentia culpada por ter difamado o fazendeiro durante anos. Em um ato de contrição, ela deixou claro que, embora nunca tenha admitido em vida, era grata pela ajuda anônima que ele lhe proporcionou. O fazendeiro, de coração bondoso, percebera a situação de vulnerabilidade da idosa e, sem alarde, passou a fornecer-lhe alimentos e medicamentos, garantindo que ela tivesse uma vida digna nos últimos anos. O impacto das palavras do testamento era visível nas faces dos presentes. Alguns sentiam vergonha por terem dado ouvidos às fofocas de Dona Gertrudes. Outros se surpreendiam com a generosidade do fazendeiro, e havia aqueles que simplesmente não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. A imagem do fazendeiro, antes vista com desdém por muitos, agora se revestia de um novo significado. Sua pobreza material contrastava com a riqueza de seu espírito, demonstrada em um gesto de caridade silenciosa e desinteressada. Bloco 2. Após o enterro, a pequena multidão se dispersou lentamente. O advogado, cumprindo as últimas vontades de Dona Gertrudes, entregou ao fazendeiro uma pequena caixa de madeira. Dentro havia algumas cartas antigas, um rosário e uma quantia em dinheiro suficiente para quitar suas dívidas e investir em sua plantação. Era uma reparação tardia, um reconhecimento póstumo da bondade que ele havia demonstrado. O fazendeiro, visivelmente emocionado, pegou a caixa e se afastou, buscando a solidão de sua casa. Ele não conseguia entender por que Dona Gertrudes havia agido daquela forma durante tantos anos, mas também não guardava rancor. Sabia que a vida da idosa não havia sido fácil e que por trás daquela fachada de fofoqueira havia uma mulher solitária e carente. Ao chegar em casa, ele abriu a caixa e examinou os objetos com cuidado. As cartas eram de um amor antigo, um homem que a havia abandonado muitos anos atrás. O rosário, um símbolo de sua fé, estava desgastado pelo tempo e pelo uso. O dinheiro, ele sabia, seria fundamental para melhorar sua vida e a de sua família. Mas o que realmente o tocou foi o gesto de reconhecimento, a prova de que, mesmo em seus últimos momentos, Dona Gertrudes havia sido capaz de reconhecer a importância de sua ajuda. Bloco 3. A notícia da herança e da ajuda secreta se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Muitos se aproximaram do fazendeiro para pedir desculpas por terem duvidado de sua honestidade e integridade.
Ele, com sua humildade característica, perdoou a todos, dizendo que entendia a influência das fofocas de Dona Gertrudes. A família do fazendeiro, que sempre o apoiou em suas dificuldades, se sentiu orgulhosa de sua atitude. Sua esposa, com os olhos marejados, o abraçou e disse que ele era um exemplo de bondade e generosidade. Seus filhos, que antes sofriam com as zombarias dos colegas, agora o admiravam ainda mais. Até mesmo aqueles que antes eram os maiores críticos do fazendeiro começaram a mudar de opinião. Alguns se ofereceram para ajudá-lo na plantação, outros passaram a comprar seus produtos e houve até quem lhe pedisse conselhos. A morte de Dona Gertrudes, paradoxalmente, havia trazido à tona o melhor de cada um. Bloco 4. A história do fazendeiro e da fofoqueira se tornou um exemplo no vilarejo. As pessoas começaram a valorizar mais a honestidade, a generosidade e a humildade. As fofocas diminuíram e as conversas passaram a ser mais construtivas e positivas. A comunidade se uniu em torno de um propósito comum: construir um futuro melhor para todos. A prefeitura, inspirada pelo exemplo do fazendeiro, criou um programa de assistência social para ajudar os moradores mais necessitados. A igreja, por sua vez, promoveu campanhas de arrecadação de alimentos e roupas para os pobres. As escolas passaram a ensinar valores como respeito, solidariedade e compaixão. O vilarejo, que antes era conhecido pelas fofocas e intrigas, se transformou em um lugar acolhedor e fraterno. A morte de Dona Gertrudes, embora triste, havia servido para despertar a consciência das pessoas e mostrar que a bondade pode transformar o mundo. Bloco 5. O fazendeiro, com o dinheiro da herança, conseguiu quitar suas dívidas, investir em sua plantação e proporcionar uma vida mais digna para sua família. Ele construiu uma casa nova, comprou equipamentos modernos e contratou alguns funcionários. Sua produção aumentou e seus produtos passaram a ser vendidos em outras cidades. Mas apesar de sua prosperidade, o fazendeiro nunca se esqueceu de suas origens. Ele continuou a ajudar os necessitados, a plantar alimentos orgânicos e a preservar o meio ambiente. Sua fama de homem honesto e generoso se espalhou por toda a região. O fazendeiro se tornou um exemplo para todos. Sua história mostrou que a pobreza não é um obstáculo para a bondade e que a riqueza não garante a felicidade. A verdadeira riqueza está no coração, na capacidade de amar e ajudar o próximo. Bloco 6. Um pequeno gesto se tornou um símbolo da transformação do vilarejo. O fazendeiro, em memória de Dona Gertrudes, passou a plantar flores em seu túmulo todos os anos. As flores, coloridas e perfumadas, contrastavam com a lápide simples e discreta. Era uma forma de homenagear a memória da idosa e de agradecer pelo legado de bondade que ela havia deixado. Outras pessoas, inspiradas pelo exemplo do fazendeiro, também começaram a plantar flores nos túmulos de seus entes queridos. O cemitério, antes um lugar sombrio e triste, se transformou em um jardim florido e alegre. As flores, com suas cores vibrantes, representavam a esperança de um futuro melhor e a crença na força do amor e da bondade. As crianças do vilarejo, que antes brincavam de fofocar, agora se reuniam no cemitério para cuidar das flores. Elas regavam as plantas, tiravam as ervas daninhas e conversavam sobre a importância de amar e respeitar o próximo. O cemitério, que antes era um lugar de medo e tristeza, se tornou um espaço de aprendizado e reflexão. Bloco 7. Com o passar dos anos, a história do fazendeiro e da fofoqueira se tornou uma lenda no vilarejo. As pessoas contavam a história para seus filhos e netos, transmitindo os valores de honestidade, generosidade e humildade. A lenda se tornou um patrimônio cultural da comunidade, um símbolo de sua identidade e de sua história. Um dia, um jornalista de uma grande cidade visitou o vilarejo e ouviu a história do fazendeiro e da fofoqueira.
Impressionado com a mensagem de esperança e bondade, ele decidiu escrever um livro sobre o assunto. O livro se tornou um sucesso de vendas e a história do fazendeiro e da fofoqueira se espalhou por todo o mundo. Pessoas de diferentes países e culturas se emocionaram com a história e se inspiraram no exemplo do fazendeiro. Muitos decidiram mudar suas vidas, abandonar as fofocas e intrigas e praticar a bondade e a generosidade. A história do fazendeiro e da fofoqueira se tornou um farol de esperança em um mundo cada vez mais egoísta e individualista. Bloco 8. E assim, a pequena cidade, outrora marcada pelas fofocas e pela pobreza, encontrou redenção na bondade inesperada. A velha fofoqueira, que tanto havia criticado o fazendeiro, ironicamente se tornou um catalisador para a transformação do vilarejo. No dia de seu enterro, a descoberta do que o fazendeiro fez por ela revelou a verdadeira essência daquele homem, um coração generoso que transcendia as aparências e os julgamentos alheios. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O fazendeiro, de pé diante do túmulo de Dona Gertrudes, depositou um ramalhete de flores silvestres. Um sorriso sereno brotou em seus lábios. Ele sabia que a bondade, mesmo em silêncio, ecoa através do tempo, transformando vidas e construindo um mundo mais justo e fraterno. A risada maldosa da velha fofoqueira havia se silenciado, mas o gesto nobre do fazendeiro ressoaria para sempre nos corações daquele vilarejo.